Tendo mergulhado uma esponja em um vaso de vinagre, isso está claramente implícito. Fixa-a em um caniço de sopo e a levou à sua boca. Fixou-a em um caniço de sopo e levou à sua boca. Desse modo que esse líquido pudesse dar algum alívio a seus lábios ressecados e à sua garganta. Muito se tem escrito sobre este hisopo. Alguns veem um erro e o substituíram por um termo muito semelhante e mais curto que é traduzido por hisopo. Em vez de usoto, eles preferem uso, né, ou isso. Né? Eles apontam para o fato de que hisopo é uma erva que não tem um caule bastante longo para servir de caniço. Mateus 27:48. O qual fixa a esponja, portanto eles corrigem o texto e usam o termo grego mais curto, que significa lança. Mas isso é certamente desnecessário. O hisopo, ou caniço de hisopo, a que Jesus se refere, pode ter sido a mangerona, oganum maru, cuja haste lenhosa é rija e bastante comprida para satisfazer todos os requerimentos. Ela não precisa ser muito longa para alcançar os lábios de Jesus, pois a cruz provavelmente não ficava muito acima do chão. Tendo recebido o vinagre, Jesus disse: está consumado ou terminado. Do modo como Jesus via a obra completa de redenção, tanto a obediência ativa quanto passiva ao cumprimento da lei e o fato de ter suportado sua maldição. Enfim, estava terminada. E se alguém objetar que o sepultamento ainda não tinha acontecido, e isso também, bem como o repouso no túmulo até o momento da ressurreição, fazia parte da humilhação de Cristo, a resposta é muito simples. Na mente de Cristo, o sepultamento era tão certo que ele podia falar como se este também já tivesse ocorrido. Veja também quanto a isso sobre 17:4 e sobre 17:11. Tendo dito isso, Jesus inclinou sua cabeça um instante antes disso, dizendo uma palavra mais, Lucas 23:46, e entregou o seu espírito. Ele o entregou, ninguém o tomou dele. Ele deu sua vida. Veja sobre 10:11, também sobre 19:34-37. Para o significado do termo espírito, veja sobre 3:21, especialmente nota 29. Versículo 31 e 33 a 33. Então os judeus, como era a preparação para que no sábado os corpos não ficassem na cruz, pois grande era o dia daquele sábado, pediram a Pilatos que suas pernas fossem quebradas e que eles fossem removidos. Então os soldados vieram e quebraram as pernas do primeiro e do último que tinham sido crucificados com ele, mas quando vieram a Jesus e viram que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Algumas vezes os membros do Sinédrio podiam ser muito escrupulosos em observar os detalhes da lei cerimonial. Não é verdade que a terra seria profanada se um corpo ficasse pendurado durante toda uma noite em uma árvore? Veja Deuteronômio 21:23. Essa profanação seria ainda pior se os corpos permanecessem na cruz no sábado. Estava ficando tarde, a tarde da preparação, ou seja, sexta-feira, veja sobre 19:14, já era quase pôr do sol e o sábado se aproximava. Além do mais, esse sábado em particular era muito
grande, porque era o sábado da festa da Páscoa, uma festa de 7 dias. Então os judeus, provavelmente os principais sacerdotes, pediram a Pilatos que as pernas dos crucificados fossem quebradas para apressar a morte. Então os corpos poderiam ser retirados e tudo ficava terminado antes do sábado. Esse procedimento de quebrar os ossos, crurifragium, como é chamado, mediante pesados golpes de martelo ou ferro, era possivelmente desumano. Ele causava a morte que, de outra maneira, poderia levar muitas horas ou até mesmo dias. O Dr. S. Bergsman, em um artigo a que vou me referir com mais detalhes mais adiante, veja sobre os versículos 34 e 37. Diz: o choque causava um dano tão cruel aos ossos que podia ser o golpe de misericórdia e causar a morte. Pilatos prontamente lhes deu permissão. João viu como os soldados quebraram os ossos aos 2 malfeitores. Ele viu também que, ao notarem que Jesus já estava morto, não lhes quebraram os ossos. É bem provável que eles tenham deixado de fazer isso por ordem do centurião, sobre quem o sofredor por meio causara tão profunda impressão. Lucas 23, 47. Não seria provável também que José de Arimateia já houvesse dito ao centurião que ia pedir permissão a Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz? Versículo 34 e 37. Mas um dos soldados, com uma lança, furou o lado dele. Imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu isso testificou. E seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que está dizendo a verdade, para que vocês também venham a crer, porque essas coisas aconteceram para que a Escritura fosse cumprida. Nenhum de seus ossos será quebrado. E outra Escritura diz: eles olharão com respeito para aquele a quem traspassaram, a fim de assegurar que nem a menor possibilidade de vida permanece no corpo de Jesus. Um dos soldados, com uma lança, lhe perfurou o lado. Se ele estava segurando a lança com a mão direita, como é provável, com toda a probabilidade, o lado esquerdo de Jesus foi perfurado. Imediatamente escorreu água e sangue do ferimento. João se estende no relato desse fato e dedica-lhe 4 versículos. Ele teria tido um propósito em fazer isso. É bem possível que estivesse tentando dizer a seus leitores que Cristo, o Filho de Deus, morreu de fato, segundo sua natureza humana. A morte de Jesus não foi mera aparência, ela foi real. O apóstolo estivera ali e vira sangue e água escorrerem ao redor, ao lado do Senhor. Que todos os docetistas tomem nota disso. Veja também a página 46. Mas o que fez com que o sangue e a água escorressem da abertura feita pela lança? Muito se tem escrito sobre isso. Consulte os vários comentários sobre o artigo Blood and Water. Segundo esse artigo, a explicação fisiológica pode ser que a morte de Jesus resultou da ruptura do coração em consequência de grande agonia mental e dor. Uma morte assim seria quase que instância, e o sangue, ao fluir para o pericárdio, coagularia com coágulos vermelhos, sangue e soro límpido, água. Esse sangue é água, então teriam sido liberados pela abertura feita pela lança. O artigo menciona os nomes dos vários médicos notáveis que aceitaram essa teoria. Muito recentemente, o Dr.
Stuart Bergsman, médico preeminente em Grand Rapids, Mic, anteriormente médico missionário na Etiópia, cirurgião do Hospital Tafari Makonnen, George Memorial Building, Addis Abeba, posteriormente médico missionário na Índia, autor de Rainbow Empire, Grand Rapids, 1932, e Sons of Sheba, Grand Rapids, Mic, 1933. Escreveu um artigo excelente sobre este assunto. Foi publicado em março de 1948 no Calvin Forum. O Dr. Bergsman gentilmente me autorizou a fazer citações de seu artigo. Sabiamente ele enviou uma conclusão definitiva. O assunto é demasiado incerto e especialistas de doenças do coração, particularmente da ruptura do coração, não parecem estar em total acordo. Não obstante, está claro no artigo que o Dr. Bergsman se inclina na direção da teoria da ruptura do coração como uma explicação para o sangue e água que jorraram do lado de Jesus. Ele pesquisou o assunto com uma precisão característica e consultou diversos especialistas no campo do coração e sua ruptura. Em seu artigo, ele cita as fontes, livros e artigos publicados, bem como correspondência particular. Antes de entrarmos neste assunto mais plenamente, algumas ideias errôneas devem ser eliminadas. Primeiro, a proposição Jesus morreu de coração partido geralmente evoca oposição imediata. Estamos acostumados a usar esta frase metaforicamente. Dessa maneira, com referência a uma pessoa que foi seriamente ferida em seus afetos, costumamos dizer: isso partiu-lhe o coração. Ora, é claro que Jesus não morreu de desapontamento. Ele morreu como vitorioso. Quando falamos da possibilidade de sangue e água jorrarem do lado do Senhor, indicando uma interior ruptura do coração, estamos usando o termo em um sentido puramente fisiológico. Número 2. Outro erro que precisa ser removido é que, se Jesus morreu por causa de um rompimento do coração, ele não entregou sua vida. Sua morte não foi, então, um sacrifício voluntário. Naturalmente, essa conclusão é inteiramente errônea. Jesus, com total certeza, entregou sua vida em sacrifício voluntário. Isso está claro em todos os ensinamentos das Escrituras, especialmente em 10:11. Veja sobre essa passagem, mas vamos imaginar por um momento que Jesus, conquanto sabendo muito mais que, tomando sobre si a ira de Deus, romperia seu coração, decide fazer isso de fato, de qualquer modo. Porventura, poderíamos dizer que sua morte não foi voluntária? O caráter voluntário da morte do nosso Senhor não seria certamente diminuído de modo algum. 3. Outro erro deve ser removido, ou seja, que a perfuração com a lança causou-lhe a morte. Isso é absolutamente errado, pois o escritor, inspirado antes de dizer qualquer coisa sobre a perfuração do lado de Cristo, já havia escrito: então, quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado, e ele inclinou a cabeça e rendeu seu espírito. O que João escreveu com respeito à perfuração com a lança não foi para descrever o que causou a morte de Cristo, mas para mostrar que Jesus havia de fato morrido. Além disso, como o Dr. S. Bergsman diz em seu artigo, pressupor, como alguns fazem, que a lança perfurou um coração ainda vivo e assim foi responsável pelo sangue com água é contrário. A ciência, pois, nesse caso sairia sangue puro. Foi a crucificação em si que a morte se concretizou, não na perfuração com lança pelo soldado. Tendo descartado esses erros, agora exporemos a posição do Dr. Bergman, citando suas próprias palavras. Em minha opinião, que eu humildemente mantenho sem o apoio de qualquer
de quatro primeiras autoridades citadas, mas certamente apoiada pelas duas últimas citadas, a presença de qualquer quantidade considerável de soro e coágulos sanguíneos escorrendo após o ferimento com a lança, como descrito acima, somente poderia vir do coração ou da bolsa pericárdica. Devemos concordar de início que nenhuma doença pré-existente afetava o corpo de Cristo. Ela era o Cordeiro perfeito de Deus, é extremamente raro, quase impossível, dizem as autoridades, que o músculo do coração normal se rompa. Cristo, entretanto, sofreu como nenhum homem antes ou depois jamais sofreu. O Salmo 69:20 diz profeticamente: o opróbrio partiu-me o coração. O versículo seguinte continua: por alimento me deram fel e em minha sede me deram de beber vinagre. Interpretamos a segunda profecia como literalmente cumprida, mas muitos consideram fantástico interpretar também o versículo 20 literalmente. Se o coração de Jesus não se rompeu, é difícil explicar qualquer acúmulo de sangue e água como descrito por João. A efusão normal do período de 30 mililitros ou menos seria meramente um fio a escorrer que não seria percebido por ninguém. João escreve que ele viu isso. Ele está dando testemunho com autoridade daquele que seus próprios olhos testemunharam. Para o verbo testificar, veja sobre 1:7-8, esse testemunho é genuíno. Ele provavelmente, se referindo a Cristo, sabe que João está dizendo a verdade. Ele está dizendo a verdade com referência ao sangue e à água, provando que Cristo de fato tomou sobre si a natureza humana e que em sua natureza humana ele de fato morreu a fim de que os leitores não venham a deixar-se enganar por heresias docetistas, mas possam continuar crendo. Veja também sobre 20 do 30 ao 31. Não é totalmente impossível que o Evangelho de João, altamente simbólico, proponha-se a ligar este sangue e água com os efeitos da expiação por Cristo, algo como fazemos na atualidade quando cantamos que a água e o sangue, que teu lado traspassado jorraram, seja a dupla cura do pecado, purifique-me de sua culpa e poder. O texto de 1 João 5:6 talvez aponte nessa direção, João 3:5, 7:37 e 39. Quando João viu como os soldados se abstiveram de quebrar os ossos de Cristo, ele viu nisso o cumprimento das palavras registradas em Êxodos 12:46, Números 9:12. Nenhum osso do Cordeiro Pascal podia ser quebrado. Cristo era o verdadeiro Cordeiro Pascal. Veja sobre 1:29, leia também 1 Coríntios 5:7. Quando o apóstolo observou a perfuração do lado de Cristo, ele viu nisso o cumprimento da profecia de Zacarias 2:10. Para uma visão geral das profecias de Zacarias, veja sobre 12:14 e 15. As palavras do profeta são citadas aqui mais aproximadamente no original hebraico e não na Septuaginta. A mesma profecia, em uma forma ligeiramente modificada, encontra-se em Apocalipse 1:7 para o presente aqui em 19:37. Tudo o que se pretende é mostrar que a perfuração com a lança cumpriu a profecia. Síntese 19:17-37. Veja o esboço na página 692. O Filho de Deus morrendo como substituto por seu povo, a crucificação. Letra A, Jesus carregando a cruz, pregado à cruz entre dois malfeitores. O rei dos judeus crucificado entre dois criminosos. Esse arranjo feito pelo governador provavelmente teve o objetivo de insultar os judeus. Mas agora o outro lado, o Salvador crucificado entre dois pecadores.
um dos quais seria salvo por Deus em cumprimento da profecia. Esse arranjo foi providencialmente efetuado para retratar o glorioso propósito da cruz. Letra B. A disputa sobre o título. Embora Pilatos não o soubesse, esse título foi o próprio Deus quem realmente o escreveu. Foi inspirado no que foi omitido. Não havia menção de pecado algum. Foi inspirado no que expressou o rei dos judeus, crucificado a fim de que o rei dos judeus e gentios eleitos de todas as nações pudesse ser manifesto. C. A divisão das vestes. Um maravilhoso cumprimento da profecia e o suportar da maldição a fim de nos livrar dela. Quanto à fração fornecida no versículo 24, não dou testemunho de sua precisão. Eu a transcrevi mesmo assim porque estou convencido de que ela aponta na direção da verdade, isso é, o cumprimento verdadeiramente maravilhoso da profecia em conexão com Cristo. Quem pode ouvir em uma rendição do Messias e não ficar impressionado com ela? Letra D, a palavra a Maria e a João. O coração mais amoroso de todos, o de João, permaneceu junto a Jesus. E só a ele Maria foi confiada. Isso revela o caráter de Jesus. Letra E. A sede de Jesus, sua morte. O próprio Evangelho, que proclama a alta voz da divindade de Cristo, também revela de modo notável sua humanidade. Foi em sua natureza humana, e somente em sua natureza humana, que ele sofreu. A natureza divina não pode sofrer. Entre o brado, estou com sede, e o brado está consumado, pouco tempo se passou. Depois, ele rendeu seu espírito. É impossível enfatizar o caráter voluntário desse feito de forma suficiente. É claro que isso não elimina a ideia de uma causa física que ocasionou a morte física, mas a causa física também estava completamente em seu poder. Letra F, a perfuração de seu lado. Além do que já foi dito, observe o seguinte. Primeiro, a teoria da ruptura do coração anterior à perfuração pela lança. Tem os seguintes pontos em seu favor. Letra A, ela leva muito a sério a profecia do Salmo 69:20. O opróbrio partiu-me o coração, e aceita o mesmo cumprimento literal dessa profecia, como é comumente aceita com referência ao versículo seguinte: por alimento me deram fel, e em minha sede me deram a beber vinagre. B. Argumenta-se que essa teoria dá uma explicação razoável à efusão de sangue e água, no que as outras teorias falham. Letra C. Essa teoria enfatiza a grandeza da agonia mental e espiritual de Cristo. A morte normal por crucificação pode não causar uma ruptura do coração, mas essa não era uma morte comum. Esse sofredor suportou a ira de Deus contra o pecado. Ele sofreu a morte eterna, as angústias do inferno. 2. Esta teoria tem as seguintes fraquezas. Letra A. Não vai além da mera possibilidade. Elevá-la ao nível de probabilidade exigiria mais informações do que as que são fornecidas nos evangelhos. Assim, por exemplo, nem ao menos podemos provar que o lado perfurado foi o esquerdo. Letra B. Faltam descobertas post-mortem com referência às pessoas que morreram por crucificação. Mesmo se as tivéssemos, elas ainda assim não poderiam mostrar o que teria acontecido no caso desse sofredor ímpar. Letra C. Por ter ocorrido um milagre, ou pode haver outro modo não miraculoso de justificar a efusão de sangue e água. Simplesmente não sabemos. Como foi apontado, o Dr. Bergsma se expressou com grande e louvável cuidado. Seu artigo é digno de estudo cuidadoso. Um ponto
já enfatizado na exegese. Deve ser enfatizado enfatizado uma vez mais. O registro inspirado não está interessado em nos mostrar como é que o sangue e a água jorraram do lado de Jesus. Ele está interessado em revelar o fato em si. Portanto, nossa atenção deve fixar-se neste ponto. Sangue e água, de fato, saíram do lado de Jesus. Portanto, ele era certamente humano e tinha um corpo realmente humano. Ele certamente morreu. Seu sangue e seu espírito, com absoluta certeza, purificam do pecado. A profecia, sem dúvida alguma, cumpriu-se tanto na omissão do crurifragium em seu caso, quanto a efusão de sangue e água. Versículo 38 e 40. Ora, depois destas coisas, José de Arimateia, sendo um discípulo de Jesus, mas por causa do medo dos judeus, um discípulo secreto solicitou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe deu permissão. Então ele foi e retirou o corpo de Jesus. 39. E veio também Nicodemos, que em uma ocasião anterior tinha vindo até ele à noite, trazendo uma mistura de mirra e aloés, cerca de 100 libras. Versículo 40. Então eles tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em bagagens de linho com aromas, como é o costume entre os judeus para o sepultamento. Imprimimos juntos estes versículos, portanto, José e Nicodemos agiram de comum acordo, Eles teriam combinado com antecedência quanto ao que cada um deles faria. Portanto, eles foram preparados, que havia também mulheres presentes, está claro, nos outros evangelhos. Veja, por exemplo, Lucas 23, 55. Depois de tudo haver se cumprido e ficar estabelecido que Jesus tinha morrido, José de Arimateia apareceu em cena. Ele era um homem rico, Mateus 27, 57, piedoso, Marcos 15, 43, e um membro do Sinédrio, Lucas 23, 51, que não consentiu, tendo se ausentado durante a votação, na conspiração para condenar Jesus e para crucificá-lo, Lucas 23, 50 a 51. A Arimateia, de onde ele veio, provavelmente era a antiga Ramatai Zofim, situada um pouco mais de 32 quilômetros ao norte de Jerusalém, ou 24 quilômetros a leste de Jope. Ele havia sido um discípulo de Jesus somente em secreto. Ele se deixara dominar por medo pecaminoso, pensando, talvez, que se ele fizesse qualquer coisa por Jesus, os outros membros do Sinédrio o expulsariam do conselho. E não só do conselho, mas até mesmo da sinagoga. Veja sobre 7:13, 9:22 e 20:19. Mas agora, como fruto da expiação pela morte de Cristo, o amor por ele, esse homem subitamente se tornou muito corajoso. Ele vai a Pilatos e lhe pede o corpo de Jesus, Marcos 15, 43, enfatiza a ousadia do ato. A ousadia aparece especialmente no fato de que ele agiu mesmo sabendo que seus colegas do Sinédrio ficariam inteirados disso. Ao certificar-se de que Jesus realmente havia expirado, Marcos 15, 44, Pilatos concedeu-lhe permissão. Então José voltou ao Calvário e, com a ajuda de outros, tirou o corpo da cruz. Como isso foi feito não é revelado. Teremos de deixar essa lacuna para ser preenchida pelos artistas. O que sabemos é que José teve a cooperação voluntária de Nicodemos. Para Nicodemos, veja sobre 3, 1 ao 21 e sobre 7, 50 ao 52, enquanto José forneceu as bagagens a seu próprio túmulo novo. Mateus 27, 60. Nicodemos forneceu as especiarias ou os aromas. Ele levou uma mistura de mirra e aloés. A mirra provavelmente tinha sido extraída de uma pequena árvore com madeira
adorífica, isso é, a Balsamodendron da Arábia. O aloés tinha uma árvore grande, a agalocha, cuja madeira contém resina e fornece um perfume em pó. Nicodemos levou uma mistura desses dois, cerca de 100 libras em peso. Para a medida desse peso, veja sobre 12,3. 100 dessas libras somavam cerca de uns 30 quilos. Certamente uma contribuição importante. À medida que as bagagens de linho iam sendo enroladas em volta do corpo, membro após membro, a mistura de mirra e aloés era espalhada. Essa era a maneira como os judeus preparavam seus mortos para o sepultamento. Eles não embalsamavam como faziam os egípcios, que removiam as entranhas e o cérebro. Versículo 41 e 42. Ora, no lugar em que Jesus foi crucificado havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, no qual ninguém ainda tinha sido posto. Versículo 42. Ali, portanto, por causa do dia da preparação dos judeus, e já que o sepulcro ficava perto, depositaram o corpo de Jesus. O corpo de Jesus foi levado para o túmulo, como se esse túmulo figura preeminentemente no relato da ressurreição. É necessário dedicar-lhe uma atenção maior. Vamos listar os pontos da informação que as Escrituras, em uma medida restrita à arqueologia, fornecem com respeito a esse túmulo. A partir de uma lista recente de material arqueológico, extraímos uns poucos itens. Veja a nota de rodapé. Primeiro, sua localização. O túmulo era localizado na proximidade imediata do Calvário. No lugar em que Jesus foi crucificado havia um jardim, visto que não sabemos onde era o Calvário, tampouco sabemos onde esse túmulo ficava. Veja sobre 19 e 17. Alguns viajantes que viram o jardim do túmulo em um recanto reservado ao pé de um morro com a forma de um crânio humano, então estão convencidos de que esse túmulo, com sua antecâmara e câmara mortuária e espaçosa, com um único lugar apropriado para comportar um corpo, seria aquele a que os evangelhos se referem. Deve-se adquirir que, em muitos aspectos, a descrição desse túmulo se encaixa na informação que pode ser visualizada a partir dos relatos dos evangelhos. Outros que também viram e investigaram o local não ficaram nem um pouco convencidos e alegam que o túmulo do jardim é provavelmente de data muito mais recente que o século I depois de Cristo. É possivelmente impossível chegar a qualquer conclusão definitiva com respeito à identidade do sepulcro no qual Jesus foi depositado. E por que essa conclusão deve ser considerada lamentável? A bondosa providência preparou um túmulo próximo. Era o dia da preparação dos judeus. Veja sobre 19, 14 a 31. Em outras palavras, era sexta-feira, o pôr do sol estava se aproximando. Dessa maneira, para que tudo pudesse ficar pronto antes do sábado, não se podia perder tempo. O corpo de Jesus não podia ser sepultado em um túmulo distante. O tempo não permitia. 2. Seu estado recente. Esse túmulo era novo. Veja também sobre 13:34, era novo no sentido de nunca haver sido usado. Corrupção e composição nunca haviam entrado nele. Decomposição, e corrupção nunca haviam entrado nele. Esse era um lugar adequado para depositar o corpo de Jesus. O Salmo 16:10. 3. Seu proprietário. Segundo Mateus 27:60, era o próprio túmulo de José, e José era um homem rico. Portanto, Isaías 53:9 nos ocorre à mente de imediato. Mas com o rico esteve em sua morte.
número 4. Sua aparência geral. Esse túmulo não era uma caverna natural, ele tinha sido aberto em um penhasco sólido ou numa rocha. Marcos 15:46. Depois de depositar o corpo de Jesus, José, com a ajuda de outras pessoas, é claro, fechou a entrada do túmulo com uma grande pedra. Mateus 27:60. Essa pedra em particular era muito pesada ou muito grande. Marcos 16:4. A entrada do túmulo era muito baixa, como é evidente pelo fato de Maria ter de abaixar-se a fim de olhar dentro dele. Pedro fez o mesmo nas extremidades correspondentes à cabeça e aos pés do local onde o corpo foi colocado. A rocha tinha sido deixada com uma espessura suficiente para formar uma espécie de assento. É claro que a câmara do sepulcro de José não continha uma escavação vertical ou nicho, coque, dentro do qual o corpo de Jesus pudesse ser introduzido de pé. Na Palestina existem muitos túmulos deste tipo, mas esse não era um deles, pois se fosse, os anjos não poderiam ter sido encontrados sentados, um à cabeceira e outro aos pés. Parece que a câmara mortuária do século de José tinha, não como uma prateleira ou buraco, uma expressão, um local onde o piso tinha sido lavrado um pouco mais, no qual o corpo de Jesus podia repousar. Imagine, portanto, o túmulo de José. Ele tinha, letra A, uma entrada baixa para o interior da câmara. B, uma pedra muito pesada, provavelmente circular, o que rolava numa canaleta na frente dessa entrada. Um selo afixado à pedra a pedido dos membros do Sinédrio, Mateus 27:66, isso é, um cordão coberto com argila ou cera, no qual um selo tinha sido impresso, veja o artigo C.A.O. D, uma câmara mortuária com elevações onde pessoas podiam sentar-se, e entre estas, letra E, uma reentrância na qual o corpo de Jesus repousou. Alguns acham que havia um pátio sem teto ou antecâmara, formada por uma parede semicircular em frente da câmara mortuária. Outros negam isso, mas isso não faz nenhuma diferença importante para a interpretação. Vemos a pedra excessivamente pesada, o selo, o guarda. Tem uma guarda, vão e tornem-no tão seguro quanto puderem. Mateus 27:65. Disse Pilatos aos membros do Sinédrio que foram perturbá-lo na manhã de sábado: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Salmos 2:4, veja capítulo seguinte, ressurreição, João 20. Síntese 19:30-42. Veja o esboço na página 692, o Filho de Deus morrendo como substituto de seu povo, o sepultamento. O sepultamento de Jesus era um elemento necessário em sua humilhação. Por meio dele, ele santificou o túmulo para todos os seus seguidores. No sepultamento, a profecia se cumpriu. Veja a exegese. Os atores principais foram José de Arimateia e Nicodemos, cuja coragem tem de ser admitida. O túmulo era localizado no jardim de José, nas vizinhanças imediatas da cruz. O local exato não pode ser determinado atualmente. Isso é algo pelo qual bem podemos agradecer a Deus. Se fosse conhecido o local, provavelmente teria recebido mais honra do que Cristo. Algo desse espírito de fato prevalece ainda atualmente em conexão com aqueles lugares que não proclamamos como sendo autênticos. O túmulo estava equipado com o que era possivelmente uma entrada baixa, em frente da qual foi rolada uma pedra muito pesada, na qual um selo foi afixado por ordem de Pilatos a pedido do Sinédrio,
Por último, havia uma câmara mortuária espaçosa, provavelmente com um declive para acolher o corpo de Jesus. Nesse túmulo, por causa de sua proximidade e porque o sábado estava chegando, o corpo de Jesus foi colocado. Embora o sepultamento seja um elemento na humilhação de Cristo, não obstante, ele permite antever um relance de sua exaltação. É um túmulo novo. A corrupção nunca tinha entrado aqui. O corpo de Jesus não sofreu corrupção, Deus garantiu isso. O túmulo pertencia a um homem rico, era um túmulo adequado para o rei. Para um rei, aqui tudo aponta para a exaltação. Esboço dos capítulos 20 a 21. E a 20 a 21 já que eu vou ler, né? Ainda não li. Então, que termina o comentário do capítulo 19 de João.